Obrigada. Obrigada. Estamos aqui porque pela primeira vez em muitos anos o território foi invadido por uma potência estrangeira. Após vários dias de tensão crescente em nossas relações com a Argentina, as forças armadas daquele país atacaram as Ilhas Malvinas ontem e estabeleceram controle militar sobre as ilhas. Já estão reunidos trabalhadores, empresários, intelectuais, todas as esferas da vida nacional, a União Nacional, em busca do bem-estar do país e de sua dignidade. Se quiserem vir, que venham, nós lhes apresentaremos batalha. O ano era 1982 e o mundo inteiro estava com os olhos voltados para várias regiões do planeta, que atravessavam uma grande quantidade de conflitos bélicos e diplomáticos. Embora esse não fosse o caso da região do Atlântico Sul, cujas águas estavam tão serenas e frias como sempre. No entanto, em abril daquele ano de 1982, a paz daquelas águas é subitamente interrompida. Por isso, logo escalaria para um conflito de proporções diplomáticas e midiáticas globais. Ilhas inóspitas chamadas Ilhas Malvinas, ou Falkland Islands, cuja soberania era disputada pela Argentina e pelo Reino Unido. Logo se tornariam o centro de um novo conflito que marcará os livros de história e a memória coletiva das duas nações. Sob o nome de Guerra das Malvinas, com combates navais, aéreos e terrestres que continuarão sendo assunto mesmo várias décadas depois. Acompanhe-nos hoje para desvendar a história da Guerra das Malvinas, suas causas, seus antecedentes, seus acontecimentos e seu desfecho peculiar. Meu nome é Alessandro Polentino e esta é a Nova Enciclopédia. Mas antes de começar com a história de hoje, convidamos vocês a apoiar nosso canal, se inscrever, deixar like e comentar, pois lemos tudo. Peçam que compartilhem nossos vídeos com amigos e ativem as notificações, para não perder nenhuma das nossas próximas postagens. Então, sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Mas antes de falar sobre o conflito desencadeado pela Operação Rosário e sobre as razões históricas das reivindicações, tanto da Argentina quanto do Reino Unido, precisamos voltar alguns séculos no tempo. As Ilhas Malvinas, ou Ilhas Falkland, são um arquipélago localizado no Oceano Atlântico Sul, a aproximadamente de 500 a 600 quilômetros a leste da costa patagônica argentina. As ilhas são compostas principalmente por duas grandes ilhas, a Ilha Soledad e a Ilha Gran Malvinas, além de várias dezenas de ilhas menores e ilhotas. A disputa sobre a soberania dessas ilhas começa com o debate sobre quem chegou primeiro a elas. Acredita-se que no início do século XVI exploradores espanhóis e portugueses possam ter avistado as ilhas. No entanto, o primeiro registro documentado das ilhas é atribuído ao navegador inglês John Davis no ano de 1592. Assim, alguns anos depois, em 1690, o também britânico John Strong desembarca nelas e as batiza como Ilhas Falkland. Apesar disso, a colonização dessas ilhas não veio da Inglaterra, mas sim da França. Em 1764, o navegador francês Louis-Antoine de Bougainville fundou a primeira colônia em Puerto Soledad, na ilha Soledad. Pouco depois da chegada dos franceses, a Espanha protesta formalmente contra eles, alegando que as Malvinas estão, na verdade, sob seu domínio. De acordo com a bula papal Intercaetera, que data do ano de 1493 e os tratados com Portugal de 1494, após as alegações, a França reconhece a reivindicação e transfere o assentamento para a Espanha em 1767. A Espanha, por sua vez, manda. A França manterá o controle das ilhas até 1811, quando a guarnição que estava estacionada nelas foi retirada, devido à crise que o Império Espanhol enfrentava na América por causa das revoluções de independência. É assim que, quando a Argentina declara sua independência em 1816,
ela herda os territórios do antigo vice-reino do Rio da Prata, incluindo as Ilhas Malvinas. Em 1820, o governo argentino envia pessoas às ilhas para que os franceses pudessem reafirmar a soberania. A proclamação de Hewitt foi ouvida por navios estrangeiros, consolidando a presença argentina na região. Posteriormente, em 1829, a Argentina cria a Comandância Política e Militar das Ilhas Malvinas, nomeando Luís Bernet como governador. Bernet estabelece um assentamento próspero com importante atividade pesqueira e pecuária. No entanto, em 1831, após a proibição da caça indiscriminada de focas por parte de navios norte-americanos, uma fragata dos Estados Unidos destrói as instalações argentinas de Puerto Soledad. Esse fato seria aproveitado pelo Reino Unido, que em 1833 envia a corveta HMS Clio para tomar o controle das ilhas. Os britânicos expulsam a guarnição argentina e consolidam seu domínio, deixando para trás uma pequena população de colonos. A partir desse momento, a Argentina passa a considerar esse ato como uma ocupação ilegítima e um atropelo à sua soberania e ao direito internacional. Ao longo dos anos e às vésperas do conflito, ambos os países defenderam sua reivindicação com diferentes argumentos. A Argentina, por sua vez, sustenta sua reivindicação sobre as Ilhas Malvinas com uma série de fundamentos históricos, jurídicos e políticos. Para começar, os argentinos falavam de uma chamada herança territorial, pois as Malvinas faziam parte do vice-reino do Rio da Prata. E que, ao se independizar da Espanha, essas terras passaram a fazer parte do novo Estado argentino. Além da herança territorial histórica, há também a presença efetiva na ilha, pois de 1810 até 1833, a Argentina teve governadores nas Ilhas Malvinas, estabeleceu leis locais e promoveu atividades econômicas. Em palavras simples, a Argentina exercia soberania real, direta e concreta sobre o território até a ocupação das ilhas pela força. Assim, por essas razões, a ocupação das ilhas pelo Reino Unido foi, para a Argentina, uma violação flagrante e clara do princípio da integridade territorial. Por um lado, os britânicos afirmam que antes de 1833, a presença argentina nas ilhas era fraca e não exercia controle real, nem contava com reconhecimento internacional. Além disso, invocavam o direito de ocupação e prescrição como base jurídica para sua soberania, rejeitando a validade da reivindicação argentina derivada da sucessão colonial espanhola após a independência. No entanto, um dos argumentos britânicos mais importantes estava relacionado com a população das ilhas, já que a totalidade dos cerca de 1.800 habitantes que a ilha tinha em 1982 se identificavam como britânicos ou kelpers, ou seja, descendentes dos colonizadores britânicos que começaram a povoar a ilha após a ocupação em 1833. Por outro lado, os britânicos alegavam que desde 1833 administravam o território de forma ininterrupta, com um governo local e presença constante. E por fim, os britânicos enfatizavam o direito à autodeterminação, argumentando que, de acordo com a Carta das Nações Unidas de 1945, os ilhéus que se identificavam com o Reino Unido como sua nação tinham o direito de decidir seu destino político e que isso deveria ser respeitado. Assim, ao longo do tempo, a comunidade internacional, pressionada tanto pelo Reino Unido quanto pela Argentina, reconheceu que o conflito existia. Anos depois, em 16 de setembro de 1965, a Organização das Nações Unidas aprova a Resolução 2065, onde se reconhece que há uma disputa de soberania em torno das Ilhas Malvinas ou Falklands, e instam ambas as partes da controvérsia a negociar. Assim, desde meados dos anos 60 até o final dos anos 70, foram realizadas inúmeras reuniões diplomáticas entre a Argentina e o Reino Unido para tentar resolver o conflito. No entanto, nenhuma dessas negociações surtiu efeito, pois ambos os países reivindicavam de forma intransigente que as ilhas eram suas.
Seguindo essa ordem dos fatos, esses argumentos, tanto da Argentina quanto do Reino Unido, chegam a um ponto crítico, no ano de 1982, que também era um ano crucial para a política de ambos os países. Por sua vez, no Reino Unido governava a primeira-ministra do Partido Conservador, Margaret Thatcher, apelidada de Dama de Ferro, e sobre a qual temos um vídeo que convidamos você a assistir em nosso canal. Thatcher à frente de uma nação que ao longo da história havia usado sua força militar para subjugar países inteiros. Ela atravessava um período de baixa popularidade entre a população devido a conflitos sociais, resultado de suas políticas econômicas. Isso gerava um grande descontentamento entre amplos setores da população, especialmente entre os sindicatos de trabalhadores. Assim, Thatcher aguardava algum acontecimento que lhe permitisse sair daquela desaprovação e continuar com suas reformas econômicas. Na Argentina também havia momentos tensos. Desde o golpe de Estado de 1976, a Argentina vinha sendo governada por uma junta militar que era presidida por vários membros do exército, como Jorge Rafael Videla, de quem também temos um vídeo em nosso canal que inicia o chamado Processo de Reorganização Nacional. No entanto, em 1982, a junta era presidida pelo tenente-general Leopoldo Galtieri, que por sua vez era o presidente de fato do país. Galtieri, à frente do governo argentino, também enfrentava naquele ano uma profunda crise econômica, social e de legitimidade política, com um descontentamento popular crescente. Nesse sentido, para tentar unificar a sociedade e recuperar seu apoio, Galtieri e o governo militar começam a ver a recuperação das Malvinas como uma possível causa nacionalista, que depois despertaria o orgulho e contribuiria para a melhora da imagem pública do regime. Embora, da mesma forma, a recuperação das Ilhas Malvinas fosse um antigo e verdadeiro desejo de todo o exército argentino, principalmente de Jorge Anaya, comandante da Marinha Argentina. Anaya, que havia sido colega de estudos de Galtieri, oferece-lhe seu total apoio, e o da Marinha Argentina, em troca de um espaço no poder e de colocar seriamente na mesa a questão das Malvinas. Inclusive, antes mesmo de Galtieri assumir a presidência, Anaya já havia ordenado aos seus subordinados que avaliassem a viabilidade de uma operação militar para recuperar as Ilhas Malvinas, pois em 1981 ele havia ordenado a Juan José Lombardo, comandante de operações navais, reunir um grupo de trabalho para determinar a viabilidade da operação. Assim, em dezembro de 1981, quando Galtieri assume a presidência e os membros da junta militar são renovados, o próprio Galtieri permanece como comandante do exército, Anaya da Marinha e Basílio Lamy II da Aeronáutica. O plano para a retomada das Ilhas Malvinas começa a ser colocado em prática. A ideia original era a de uma tomada não violenta dos territórios argentinos ocupados, e contava-se com dois possíveis cenários que se mostrariam completamente equivocados no futuro. O primeiro cenário era que o Reino Unido não lutaria pelas ilhas, pois, como dissemos, aquele país enfrentava uma grave crise econômica. Por isso, acreditava-se que era muito improvável, ou pelo menos era isso que pensavam os membros da junta, que o Reino Unido lutaria para manter territórios como as Ilhas Malvinas, localizadas a mais de 13.000 quilômetros de Londres e habitadas por menos de 1.500 pessoas naquela época. Tal era o estado da economia britânica. Anos antes, em 1980, Nicholas Ridley, ministro de Estado do Foreign and Commonwealth Office, havia proposto uma solução conhecida como leaseback, ou arrendamento, devido ao custo que gerava manter as Ilhas Malvinas. Essa proposta implicava transferir formalmente a soberania das ilhas para a Argentina, enquanto o Reino Unido as arrendaria por um período determinado para administrar a região. No entanto, essa ideia foi recebida com forte resistência tanto pelos ilhéus quanto por parte dos parlamentares britânicos, e acabou não prosperando. Além disso, nessa época, o Reino Unido havia considerado a possibilidade de retirar de sua posição o navio HMS Endurance, o único navio patrulha britânico no Atlântico Sul.
o que foi interpretado pela junta militar argentina como mais um sinal do suposto desinteresse britânico na defesa das ilhas. Outro cenário equivocado previsto pelos membros da junta era a suposta neutralidade que os Estados Unidos teriam no conflito. E eles pensavam isso porque a junta militar argentina tinha sido um forte aliado dos Estados Unidos na luta contra o comunismo na região. E isso os fez pensar que contavam indiretamente com o aval da nação norte-americana. Além disso, acreditavam que Washington não tinha interesse em um conflito armado dentro do bloco ocidental em plena Guerra Fria. Com esses cenários em mente, a equipe de planejamento da invasão às Ilhas Malvinas foi ampliada, incluindo altos escalões do Exército e da Força Aérea. O planejamento é feito sob o mais absoluto sigilo. A Companhia Aérea Militar Linhas Aéreas do Estado realiza voos regulares para as Ilhas Malvinas. O vice-comodoro Héctor Giloberto, representante das linhas aéreas del Estado em Puerto Argentino, chamado de Porto Stanley pelos britânicos, vinha coletando informações há 4 anos. As informações coletadas mostram que a guarnição britânica nas Ilhas Malvinas era composta por aproximadamente 68 soldados britânicos, 11 hidrógrafos navais e 23 voluntários da Força de Defesa das Ilhas Malvinas. Nesse sentido, o grupo de tarefas conclui que uma operação militar para recuperar as ilhas é totalmente viável. Nos primeiros planos do governo militar argentino, uma das datas simbólicas consideradas para lançar o que agora era chamado de Operação Rosário era 9 de julho de 1982, o dia da independência da Argentina. A data, no entanto, parece um tanto distante, então é estabelecido o dia 15 de maio como prazo final. No entanto, um fato aparentemente inesperado muda subitamente os planos da Argentina. Embora a maior parte do conflito, como veremos mais adiante, se desenvolva propriamente nas Ilhas Malvinas, também existiam outras ilhas conhecidas como Ilhas Geórgias e Sandwich, controladas pelos britânicos e localizadas a quilômetros ao sudeste das Malvinas. E também seriam protagonistas desta história. Às vésperas do conflito, do argentino Constantino Davidov consegue um contrato para desmantelar antigas instalações baleeiras nas Ilhas Geórgias e a aluga para a Marinha Argentina, o navio Bahia. Buen Sucesso para transportar seus operários, que ao chegarem em 18 de março ao Porto Leyte, localizado nessas ilhas, hasteiam uma bandeira argentina. Muito se especulou sobre esse fato, muitos afirmam que os operários hastearam a bandeira de forma espontânea, surpreendendo tanto o governo britânico quanto o argentino. Alguns dizem que militares da Marinha Argentina estavam entre os operários e provocaram o incidente para aumentar a tensão na situação já delicada. Esse fato gerou uma grande crise diplomática, fazendo com que as forças do Reino Unido ficassem em alerta sobre a situação no Atlântico Sul, nem em uma resposta militar forte e no envio de navios e submarinos britânicos. A junta militar se viu em uma situação de agora ou nunca. Finalmente, e após esse acontecimento, decidem antecipar a operação. E assim, em 28 de março de 1982, tropas do exército argentino e da marinha embarcam e seguem rumo às Ilhas Malvinas, sob as ordens do comandante da operação, o general Osvaldo Garcia. Seu único objetivo é desembarcar e recuperar de uma vez por todas as Ilhas Malvinas. A frota argentina navega em direção às ilhas, com a intenção de executar a Operação Rosário no dia 1º de abril. No entanto, devido às condições climáticas adversas, decide-se adiar o desembarque para o dia 2 de abril. Assim, tanto a Argentina quanto o Reino Unido estavam às portas de um forte conflito que marcaria para sempre as relações entre os dois países. Assim, na noite de 1º de abril de 1982, em completa escuridão, os primeiros grupos de comandos anfíbios e mergulhadores táticos se preparam para realizar a missão. Às 21h18, o silêncio em alto mar é quebrado quando os primeiros botes de borracha se desprendem do contra-torpedeiro Armada da República Argentina, Santíssima Trindade. Sob o comando do capitão de corveta, Guilherme Sánchez Zavarots, 84 homens de elite começam seu avanço em direção às costas das Malvinas.
Minutos depois, 22h45, a força principal do grupo de comandos anfíbios parte em 19 botes infláveis, enquanto o contratorpedeiro se afasta para evitar ser detectado. Soldados argentinos desembarcam em Mullet Creek, sudeste das Malvinas, às 20h03. Mas esses não são os únicos homens em ação. Enquanto isso, o submarino armada da República Argentina, Santa Fé, emerge nas proximidades do farol Cabo San Felipe, liberando 10 mergulhadores táticos. A missão deles é colocar balizas de radionavegação e assegurar a área para o posterior desembarque de tropas e veículos. Apesar de todas as medidas tomadas pelo governo argentino, o movimento militar rapidamente desperta suspeitas sobre a invasão. Nesse mesmo instante, em Londres, Margaret Thatcher se reúne com seu gabinete de crise. E o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, aliado íntimo de Thatcher, liga para Galtieri de Washington para dissuadi-lo de realizar um ataque militar. Mas a decisão já estava tomada. De volta às Malvinas, o navio costeiro britânico Forrest detecta o movimento do submarino Santa Fé, alertando as forças britânicas. Às 11h40 da noite, do mesmo 1º de abril, na região do aeroporto de Porto Argentino, localizado ao noroeste das Malvinas, um sinalizador verde ilumina rapidamente o céu, e logo depois, as luzes do farol San Felipe se apagam. Os britânicos começaram a perceber a presença argentina nas ilhas. Os comandos argentinos, já em terra, se dividem em 2 grupos principais para executar a próxima fase do plano às 1h30 da manhã, do dia 2 de abril. A unidade de Sánchez Savarotti se divide por sua vez em 2 frentes. A primeira frente, liderada pelo próprio Sánchez Savarotti, tem a tarefa de se dirigir a Moody Brook, ao sudoeste das Malvinas, onde estão posicionados os soldados britânicos, com o objetivo de surpreendê-los e neutralizá-los antes que possam organizar uma contraofensiva. A segunda frente, liderada pelo capitão de corveta Pedro Edgardo Giachino, segue em direção à capital das ilhas, chamada Porto Argentino, com a missão de tomar a residência do governador britânico Rex Hunt, capturá-lo e assim garantir o controle administrativo das Malvinas. A ordem do alto comando militar argentino é não causar baixas nas limitadas forças britânicas que defendiam as ilhas, e muito menos causar baixas civis, pois o governo argentino não queria agravar a crise com baixas britânicas para não provocar uma resposta militar certa de Londres. A linha de frente de Sánchez Savarotti se aproxima de Moody Brook com grande sigilo. Ao chegar aos alojamentos, os argentinos lançam granadas de efeito moral e abrem fogo contra os barracões dos soldados britânicos. No entanto, eles não conseguem causar a surpresa planejada, pois os britânicos, alertados pela atividade incomum na costa, já haviam evacuado previamente os alojamentos e estavam posicionados em outras posições defensivas, na capital e na casa do governador, em Puerto Argentino, também conhecido como Porto Stanley. Os comandos, sob o comando do guia chinês, estão nas proximidades da casa do governador Hunt, prestes a capturar o alvo. A estratégia era tomar o edifício rapidamente e sem causar baixas desnecessárias, seguindo a ordem de minimizar a violência. No entanto, os britânicos já estão posicionados, e eles estavam prontos, pois o fator surpresa dos argentinos havia sido perdido pelo som das explosões e dos disparos. Os disparos que a linha de frente de Sánchez Savarotti provocou em Moody Brook, que foram ouvidos na capital. O primeiro confronto armado entre argentinos e britânicos estava prestes a começar. Os soldados britânicos haviam adotado posições defensivas e não estavam dispostos a ceder o controle sem lutar. Assim, o fogo britânico rompe abruptamente o silêncio, obrigando os comandos argentinos a recuar momentaneamente enquanto avaliam a situação. E Chino, junto com seus homens, lança o assalto à casa do governador. Os argentinos tentam forçar a entrada, mas são recebidos com fogo intenso, vindo do interior do prédio. O capitão Giachino avança na linha de frente tentando ganhar terreno, mas na troca de tiros é atingido por vários disparos. Ferido, ele cai no chão, mas permanece vivo.
O confronto se torna complicado para as forças argentinas, que devem seguir fielmente a ordem estrita de não causar baixas. Naquele momento e naquele local, os argentinos eram inferiores em número aos defensores, já que a maior parte dos comandos argentinos havia se deslocado para os alojamentos. Em Moody Brook, apesar da forte ofensiva britânica, os comandos argentinos mantêm sua posição na casa do governador. O combate se prolonga por horas, até que a linha de frente de Sánchez-Zavarotti, que como vimos estava em Moody Brook, chega ao Porto Argentino ou Porto Stanley. Após marchar 8 quilômetros para se juntar ao cerco da casa do governador. Enquanto isso, a pouca distância, nas praias do aeroporto da capital, começam a desembarcar tropas argentinas vindas do Maracaibo, San Antônio, a casa do governador. Após a chegada dos homens de Sánchez-Zavarotti, a situação se torna insustentável para os britânicos. O governador Rex Hunt, ciente de que a ilha estava cercada, toma a decisão de se render. Em seguida, quando a ordem de cessar-fogo chega, os comandos argentinos asseguram a residência. Durante o cerco à casa do governador, 3 soldados argentinos ficam feridos e o capitão Giacchino, líder da segunda frente, é levado às pressas para o hospital da ilha. Mas não consegue, sobrevive, tornando-se a primeira baixa do conflito britânico-argentino nas Malvinas. Após a rendição dos britânicos, as tropas argentinas desembarcadas tomaram as ruas da capital. As imagens da opressão rapidamente percorrem o mundo inteiro. A bandeira argentina é hasteada e trêmula orgulhosamente, mais uma vez, nas Malvinas. As fotos dos britânicos se rendendo são um golpe para o Reino Unido. Mas uma foto em especial, a do soldado Elécio Batista, do comando anfíbio com soldados britânicos rendidos em fila. Muitos analistas consideram que isso se torna um símbolo de humilhação para os britânicos, fato que influenciará de maneira decisiva Londres a favor de entrar na guerra. Porém, a luta ainda não havia acabado. Na madrugada do dia 3 de abril de 1982, no dia seguinte, as forças argentinas realizam uma operação complementar nas ilhas Geórgias do Sul, tomando rapidamente o controle do assentamento de Gradviken e de Porto Light. A resistência britânica na região era composta por 22 soldados britânicos, sob o comando do tenente Keith Mills, que estavam posicionados em Punta Celaya. Após um breve confronto, apenas um dos defensores ficou ferido. Fuzileiros navais britânicos se rendem. Além disso, mais 13 membros da equipe de pesquisa antártica britânica, abrigados na igreja de Great Beacon, se rendem sem resistência. Dessa forma, a Operação Rosário, concluída em menos de 3 dias, termina com a tomada das Ilhas Malvinas e das Ilhas Geórgia do Sul pelo exército argentino, sendo imediatamente colocadas sob sua soberania e incorporadas ao território nacional. No entanto, a operação não esteve isenta de perdas para a vitoriosa Argentina, pois os combates deixaram 3 soldados argentinos mortos e um helicóptero Puma foi abatido em ação. Ainda assim, na Argentina, as notícias da vitória no Atlântico Sul enchem a população de júbilo e alegria. Por sua vez, logo começam as negociações internacionais, as companhias, condenações e apoios de vários governos do mundo argentino. No entanto, ainda faltava ver qual seria a resposta do derrotado e humilhado Reino Unido, o qual, mais cedo ou mais tarde, iniciará uma série de respostas bélicas e diplomáticas que darão início a um dos maiores conflitos de sua época e que será chamado pela história como a Guerra das Malvinas. Após a bem-sucedida Operação Rosário e a retomada do controle argentino das Malvinas em 3 de abril de 1982, rapidamente começam as condenações mundiais e alguns apoios pela recuperação argentina desse território. No mesmo dia, 3 de abril, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova a Resolução 502, instando a Argentina a retirar suas tropas e a negociar uma saída pacífica das mesmas. A resolução foi proposta pelo Reino Unido e amplamente apoiada pelos Estados Unidos, que oferecem apoio diplomático e militar ao Reino Unido desde o primeiro dia. Algo com que, como vimos, a junta militar argentina não contava. Por sua vez,
Na Organização dos Estados Americanos, após vários dias de intensas sessões, em 26 de abril é aprovada uma resolução que reconhece a soberania argentina sobre as Ilhas Malvinas. Condena-se o uso da força por parte do Reino Unido e invoca-se o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca de 1912, conhecido por sua sigla, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, com o objetivo de que todos os países americanos apoiassem militarmente a Argentina diante dessa agressão extracontinental. A resolução é aprovada com 17 votos a favor, 4 abstenções da Colômbia, Chile, Guiana e Trinidade, e com um único voto contra, o dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos façam parte do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, votam contra a resolução e se alinham ao Reino Unido. Isso devido à proximidade diplomática e razões de interesse geopolítico do presidente norte-americano, Ronald Reagan, e da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Enquanto isso, quase todo o continente, especialmente Peru e Venezuela, reafirma apoio à Argentina no conflito. Isso devido principalmente ao fato de o Reino Unido ter sido historicamente uma nação intervencionista e hostil com a maior parte das nações hispano-americanas. Não só no militar, mas também no econômico. Outras nações, como a Venezuela, com o território de Essequibo, e a Guatemala, com o território de Belize, já haviam sofrido na própria pele a ocupação inglesa de grandes extensões de terra. Em consequência, vale ressaltar o conflito que começava a se desenvolver nas Malvinas. Segundo especialistas, adquire rapidamente uma conotação latino-americana, marcada por uma união histórica, vista por alguns como forte e por outros como inexistente, de vários países da América, contra a ingerência estrangeira. Nesse sentido, o Peru, com o presidente Fernando Balbán de Terry, não só apoia politicamente, mas também envia aviões e mísseis de forma encoberta para a Argentina. Além disso, sugeriu uma solução diplomática para o conflito, rejeitada por Londres. A Venezuela, sob liderança do presidente Luiz Herrera. Campins, qualificado pela imprensa argentina como, abre aspas, um autêntico estadista, fecha aspas, rompe relações diplomáticas com o Reino Unido e condena publicamente a agressão britânica, juntamente com a validação desta por parte dos Estados Unidos, apoiando assim a Argentina em todos os fóruns internacionais. Da Venezuela, materiais e equipamentos também são enviados secretamente para a Argentina. Mas voltando aos acontecimentos nas Ilhas Malvinas, no dia 5 de abril, apenas 3 dias após a retomada argentina, parte para o Reino Unido a chamada Força Tarefa, um enorme contingente de homens e equipamentos para a, entre aspas, recuperação britânica das ilhas. Esse contingente seria composto por mais de 100 navios, incluindo os porta-aviões HMS Hermes e HMS Invincible, vários destruidores, fragatas, submarinos nucleares como o HMS Conqueror e diversos navios logísticos. A primeira-ministra Margaret Thatcher, conhecida por sua tenacidade na política, aposta tudo ou nada. O objetivo britânico, é claro, isolar as forças argentinas, enfraquecer suas capacidades defensivas e forçar uma rendição antes do inverno austral. Por sua vez, a força terrestre britânica era composta por aproximadamente 28 mil efetivos, entre tropas regulares, fuzileiros navais, comandos e paraquedistas. No entanto, o apoio internacional ao Reino Unido também é decisivo. Os Estados Unidos, como sabemos, fornecerão ajuda em inteligência via satélite, logística e abastecimento durante todo o conflito. Por sua vez, o Chile também oferece apoio ao Reino Unido, o que gerou uma intensa controvérsia ao longo dos anos. Acredita-se que o apoio chileno ao Reino Unido ocorreu porque, em 1978, a Argentina quase entrou em conflito com o Chile pela soberania das ilhas Picton, Lennox e Nueva. Por isso, os chilenos estavam preocupados que, após a recuperação das Malvinas, os argentinos colocassem em foco os territórios em disputa. Por isso, os chilenos se aliaram ao Reino Unido, cedendo radares e pistas para monitorar voos argentinos, dando aos britânicos uma vantagem estratégica sobre as bases do continente. E assim, gerou uma forte polêmica entre as duas nações, que persiste até hoje. Por sua vez, do lado argentino,
que ainda acredita ser possível uma solução diplomática para o conflito, começa uma fase de improvisação que vai durar toda a guerra. A junta militar argentina não cogitava, em suas previsões, a chance de um conflito aberto. Após 2 de abril, as Ilhas Malvinas não recebem reforço adequado de tropas profissionais e equipamentos para sua defesa. Pelo contrário, depois da Operação Rosário, quase todas as unidades militares de elite retornam ao território continental argentino. Assim, tropas, principalmente formadas por jovens recrutas, são enviadas para as ilhas. Essas tropas se posicionam nos arredores da capital das ilhas, chamada Puerto Argentino, ou Puerto Stanley. E com o passar dos dias, vão se desgastando por causa da tensão. Os bombardeios britânicos e as terríveis condições climáticas de vento, frio e chuva típicas do Atlântico Sul. Nesse sentido, diante de umas Ilhas Malvinas fracamente protegidas, a força-tarefa britânica não demora a agir. E no final de abril, ela se apresenta nas águas geladas do Atlântico Sul para enfrentar os argentinos, considerados por eles como invasores. Antes de abordar o conflito, faremos um parêntese para revisar as forças militares presentes no Atlântico Sul em abril de 1982. Em primeiro lugar, a força-tarefa, que parte do Reino Unido em 5 de abril, era composta por 2 porta-aviões, 8 destroyers, 15 fragatas, 6 submarinos de propulsão nuclear, 2 navios de assalto anfíbio e mais de 6 embarcações de desembarque de tropas. Além disso, o Reino Unido envia uma frota auxiliar composta por 75 navios, com o objetivo de fornecer abastecimento e apoio à força-tarefa. Ao todo, 114 navios britânicos chegam ao Atlântico Sul. Essa grande força militar contrasta com a Argentina, que por sua vez contava com apenas 12 navios logísticos para apoiar as tropas durante a batalha. Por sua vez, em termos de força aérea, a maioria dos aviões enviados pelo Reino Unido opera a partir da ilha Ascensão, um pequeno território britânico no meio do Atlântico, e localizado a quase 2.000 quilômetros das Ilhas Malvinas, que funciona durante todo o conflito como base logística e de reabastecimento para os britânicos. Lá também eles se encontram com os norte-americanos, que fornecerão armas e equipamentos de última geração para as forças britânicas. Por sua vez, nos porta-aviões britânicos também estão os chamados Sea Harriers, caças de última geração, que dominarão o céu do Atlântico Sul. Durante todo o conflito, esses caças estarão armados com os letais mísseis Sidewinder, de última geração. Apesar do poderio naval e aéreo, o grande número de helicópteros será a principal diferença logística entre Reino Unido e Argentina. Contando helicópteros de ataque, de transporte de tropas e de carga, o Reino Unido envia um total de 158 helicópteros, isso contra os apenas 26 helicópteros de que a Argentina dispunha naquele momento. Assim, a grande frota naval britânica se divide em 2 grupos, um liderado pelo porta-aviões Hermes, outro pelo Invincible. Ambos ficam a vários quilômetros a leste das Malvinas, de onde partem excursões e operações britânicas às ilhas. O Reino Unido também declara uma zona de exclusão de 200 milhas náuticas ao redor das Ilhas Malvinas. Isso quer dizer que qualquer navio ou aeronave que entrasse sem autorização do governo britânico seria tratado como inimigo pelas forças do país. Assim, em 1º de maio, quase um mês após a Operação Rosário, a força-tarefa britânica começa os bombardeios sobre as posições argentinas nas Ilhas Malvinas, dando início formal à fase ativa do conflito. Nesse contexto, a Força Aérea Britânica executa sua primeira operação militar nas Malvinas, chamada Operação Black Buck. Nesse mesmo dia, começam os confrontos aéreos entre caças argentinos e caças britânicos. A tensão já havia se tornado guerra aberta. Nesse primeiro dia de combate, também ocorre a primeira derrubada confirmada de um avião argentino, um Canberra de reconhecimento que é interceptado e destruído por um míssil britânico. Assim começava uma guerra de verdade, com fogo cruzado no céu e com hostilidades navais nas águas do Atlântico Sul.
Com o conflito já iniciado, o primeiro grande golpe para os argentinos vem das profundezas. No dia 1º de maio, vários grupos de embarcações e navios argentinos se deslocam em direção às Malvinas. Mas eles fazem isso fora da zona de exclusão decretada pelos britânicos, onde os submarinos nucleares indetectáveis deles já cercavam as ilhas. Desde o momento em que as embarcações argentinas saem de suas bases continentais, o submarino nuclear britânico Conqueror detecta um dos grupos dessas embarcações. Decolou da ilha dos argentinos. Vocês veem todos os bamos e dos radicais. Vocês veem quase todos os bamos. Erros. A zona de exclusão representa, por suas capacidades tecnológicas, uma séria ameaça para a frota britânica. Nesse sentido, a primeira-ministra decide afundá-lo em plenas águas internacionais, gerando uma grande controvérsia jurídica e ética por essa decisão. A ordem de Thatcher chega ao submarino nuclear Conqueror, que lança vários de seus torpedos. 2 deles atingem um dos lados e a proa do grande navio argentino, gerando o caos em toda a embarcação. Sobreviventes do impacto correm e se lançam em balsas nas águas geladas do Atlântico Sul. Um deles sobrevive. Ele tira várias fotografias do Ara Belgrano em pleno naufrágio, que entraram para a história como uma das fotos mais famosas do conflito. Em poucos minutos, o enorme navio argentino afunda nas profundezas do Oceano Atlântico. 1.093 tripulantes. 323 perdem a vida, representando quase metade de todas as vítimas, que o lado argentino terá durante toda a guerra. O afundamento do Ara Belgrano tem um efeito que marcará todo o conflito, pois a Marinha Argentina, temendo novos ataques submarinos impossíveis de prever para eles, decide recuar para os portos continentais e não voltar a sair com sua frota de superfície. Assim, a superioridade naval britânica se consolida no restante do conflito. Os submarinos britânicos, todos nucleares, operam durante o decorrer da guerra, com uma autonomia quase ilimitada. Enquanto isso, os navios argentinos não possuem um sistema moderno de guerra anti-submarino e operam em total inferioridade em todos os aspectos. Assim, com a frota britânica se aproximando cada vez mais das Malvinas, a Força Aérea Argentina se torna o principal bastião defensivo nas Malvinas. As forças terrestres argentinas estavam à mercê dos bombardeios navais e do constante assédio dos Sea Harriers. Além disso, as ilhas não tinham aeroporto grande para posicionar os caças argentinos. E já não era uma opção utilizar os porta-aviões devido à superioridade britânica no mar, o que obriga os argentinos a travar parte importante da luta nas Malvinas, nos ares. Diante desse panorama, os pilotos argentinos e seus caças do tipo Skyhawk, Mirage, Dagger e Super Étendard terão que voltar das bases continentais na Argentina, a mais de 600 quilômetros de distância das Malvinas, com apenas alguns minutos de margem para atacar e retornar antes de ficar sem combustível. Por sua vez, os aviões argentinos enfrentarão uma frota naval inglesa equipada com sistemas avançados de defesa aérea e escoltas com mísseis antiaéreos do tipo Sea Dart e Sea Wolf. Além desses métodos defensivos, o Reino Unido conta com os já citados Sea Harrier, uma aeronave de decolagem vertical embarcada nos porta-aviões HMS Hermes e HMS Invincible. Equipados com mísseis Arar-Seawinder, os Sea Harrier têm um desempenho notável. Derrubam mais de 20 aviões argentinos sem perdas em combates aéreos. Sua capacidade de decolar do convés, patrulhar áreas constantes e operar com apoio de radares navais lhes dá total domínio do espaço aéreo sobre as Malvinas. Os planos da Força Aérea e da Aviação Naval Argentina não previam o combate no mar, pois nem os pilotos, nem os jatos argentinos estavam preparados para enfrentar os navios britânicos. No entanto, apesar de suas evidentes limitações, a Argentina consegue infligir duros golpes à Marinha Britânica.
Em 4 de maio, um avião de reconhecimento argentino avista 2 navios ingleses ao sudoeste das Malvinas. Após isso, 2 caças do tipo Super Étendard decolam da Argentina, cada um equipado com o temível míssil Exocet. Os mísseis Exocet, de fabricação francesa, foram projetados para voar em altitude muito baixa, quase rente ao mar, o que os tornava extremamente difíceis de detectar e neutralizar. Uma das principais vantagens tecnológicas desses mísseis era que eles possuíam um radar ativo em sua própria cabeça buscadora. Isso permitia que, uma vez lançados, eles se autodirigissem ao seu alvo sem necessidade de orientação posterior do avião, o que aumentava sua precisão e letalidade. Naquele período, a Argentina tinha só 5 dessas unidades. Assim, o caça Super Étendard argentino detecta o destroyer britânico HMS Sheffield. Depois de voar rente ao mar e após receber reabastecimento em voo, o caça argentino dispara um único Exocet. O míssil atinge o costado do Sheffield. O dano causado pelo impacto e o incêndio posterior acabam sendo fatais. O navio afunda dias depois, matando 21 britânicos. Esta foi, de fato, a primeira grande perda britânica durante a guerra. A partir desse momento, o míssil Exocet se torna um símbolo de ameaça real para a frota britânica. Apesar dos poucos mísseis disponíveis, a Argentina demonstra que podia alcançar e danificar alvos de alto valor em mar aberto. No entanto, uma das principais tragédias técnicas para os argentinos é que muitas das bombas lançadas por seus aviões no final não explodiam. Os caças da Força Aérea Argentina não tinham armamento antinávio apropriado, pois as bombas de que dispunham estavam projetadas para alvos terrestres. Nesse sentido, para evitar serem detectados e abatidos pelos sofisticados radares dos navios britânicos e conseguir causar algum dano, os pilotos argentinos são obrigados a voar em altitude muito baixa e soltar essas bombas quase rente à água, o que não dá tempo para o mecanismo de espoleta se armar antes do impacto. Nessas manobras, os pilotos argentinos mostram habilidade e coragem ao voar baixo sobre o mar e enfrentar o fogo antiaéreo dos navios britânicos. Apesar dos grandes esforços dos pilotos argentinos, mais de 10 embarcações britânicas foram atingidas por bombas que não explodiram. Se isso ocorresse, o custo britânico na guerra seria muito maior. As cenas eram um tanto frustrantes para os argentinos. Os pilotos cumpriam sua parte com uma incrível precisão cirúrgica, mas a tecnologia militar disponível não ajudava muito. Apesar de a maioria das bombas não explodir, algumas atingiam o inimigo e causavam danos. Por exemplo, em 12 de maio, um grupo de caças Skyhawks argentinos decola, como de costume, das bases continentais com destino às ilhas. Voam baixo sobre o mar para evitar detecção por navios britânicos e Sea Harriers. Os Skyhawks argentinos detectam 2 alvos, o HMS Brilliant e o HMS Glasgow, que se retiram após bombardear posições terrestres argentinas nas ilhas. Os Skyhawks argentinos atacam a posição para incendiar Malvinas de altitude e recuaram após o lançamento das bombas. Foram bulldozer. Momento que demonstra sunocoense. Seguidores pareceram invadir as Malvinas oculta o fato decepcionante de que a Força Aérea e a aviação naval argentina não sustentam o esforço de guerra. A falta de aviões de reposição, a perda de pilotos treinados, a carência de radares modernos e a falta de inteligência tática em tempo real reduzem a capacidade ofensiva argentina. Durante o conflito, muitos aviões operam praticamente sem apoio eletrônico. Voam missões sem conhecer a localização precisa da frota, sem coordenação conjunta com a Marinha e com uma margem de erro mínima. Muitos são abatidos por mísseis ou fogo antiaéreo britânico. Outro grande erro estratégico que resulta indefinido dos esforços argentinos é a falta de uma doutrina militar conjunta entre a Força Aérea e a Marinha para o conflito. Em vez de planejar operações combinadas, ambos ramos do exército operam separadamente, duplicando esforços e perdendo inúmeras e valiosas oportunidades.
Em contraste com essa realidade, os britânicos contam com centros de comando embarcados, comunicações via satélite, inteligência em tempo real e superioridade aérea garantida graças aos Sea Harriers e aos radares de seus navios. Além disso, os sistemas antiaéreos, apesar de não serem infalíveis, criavam zonas de exclusão inacessíveis aos argentinos nas áreas-chave. Enquanto isso, as forças terrestres argentinas nas Malvinas sabiam que o conflito não se limitaria ao ar e ao mar, e que o desembarque das tropas britânicas nas ilhas era iminente. Assim, oficiais argentinos aguardavam o desembarque, perto de Puerto Argentino, a leste das ilhas. Por volta de 20 de maio, os cruzadores britânicos com tropas começaram a se mover de sua posição em alto mar, rumo às Malvinas. No entanto, os britânicos não desembarcam onde os argentinos pensavam que fariam, pois o fazem no Estreito de San Carlos, a oeste das ilhas, no dia seguinte, ou seja, 21 de maio. Embora ainda restassem batalhas a serem travadas no ar e no mar, a partir desta data, o futuro da guerra seria decidido no próprio território das ilhas. Nesse sentido, a guerra logo muda de fase. O inferno aéreo e naval agora dá lugar às trincheiras e ao combate corpo a corpo, dando início à etapa do combate terrestre pelas Malvinas. Os argentinos, que pouco conseguiram contra os ingleses no ar e no mar, agora aguardam o iminente desembarque das tropas britânicas nas ilhas para dar início ao combate terrestre. No entanto, o grande problema é saber exatamente onde esse desembarque inglês aconteceria. Os generais argentinos responsáveis pelas operações militares aguardam os britânicos nas praias ao redor da capital das ilhas, o bem conhecido Porto Argentino. Por isso, nos arredores da capital, onde está concentrada a maior parte das tropas, principalmente nos montes e colinas fora da cidade, há apenas alguns regimentos menores em áreas mais remotas. Os britânicos, que estavam há dias bombardeando e disparando com seus navios. As posições argentinas sabem que a capital está cercada e não querem arriscar nada. Portanto, os britânicos decidem desembarcar suas tropas na Baía de San Carlos, ao nordeste da Ilha Soledad, e a quase 25 quilômetros da capital, Porto Argentino. Isso com o propósito de partir silenciosamente dali para iniciar sua campanha terrestre. No entanto, na madrugada de 21 de maio de 1982, por volta das 2 da manhã, sentinelas argentinos posicionados na Baía de San Carlos detectam movimentos incomuns na água. Observam e ouvem navios de desembarque britânicos se aproximando da costa. Também são ouvidos alguns motores e helicópteros. As forças argentinas na região são muito reduzidas, com só um pequeno destacamento do Exército e da Gendarmeria Nacional presentes. Eles informam por rádio ao Comando Central em Porto Argentino sobre o início do desembarque britânico. Mas a comunicação é limitada e confusa devido às condições do terreno e ao equipamento disponível. Na Baía de San Carlos, os soldados tentam hostilizar as tropas britânicas com fogo de armas leves, mas, ao se verem superados, recuam para o interior. A defesa nessa área é fraca, o que permite aos britânicos se estabelecerem rapidamente. Uma cabeça de praia, que é o termo militar usado para definir um ponto costeiro, tomado por forças invasoras para aguardar a chegada de reforços. As forças argentinas, em sua maioria longe da Baía de San Carlos, não conseguem repelir o desembarque. Então, restam apenas a Força Aérea e os caças da Marinha para tentar conter o avanço britânico, que começa mais cedo do que tarde. Assim, no próprio dia 20 de maio, começam os ataques aéreos argentinos sobre a frota britânica concentrada na Baía de San Carlos, iniciando assim a sangrenta Batalha Aeronaval de San Carlos. Em várias ondas, os aviões argentinos decolam das bases continentais para atacar os navios britânicos voando rente ao mar. Por sua vez, os navios de defesa argentinos se posicionam no Estreito de San Carlos, enquanto os navios britânicos com tropas de desembarque ficam dentro da estreita Baía de San Carlos, propriamente dita, onde estão protegidos pelos fiordes, colinas e elevações do local. Durante 5 dias consecutivos de 21 a 25 de maio, ocorrem ataques constantes por parte dos aviões Skyhawk, Daher e Mirage argentinos. Enquanto as lanchas de desembarque saem dos navios, os aviões voam rente ao mar, lançando suas bombas, muitas das quais não detonam.
mas danificam os cascos e equipamentos das embarcações britânicas. Durante esse período, as forças argentinas conseguem impactos importantes sobre os navios britânicos, afundando o HMS Arden e o HHMS Antílope e deixando fora de combate o navio Argonauta, Brilliant Botsworth, Sir Galahad e Sir Lancelot. No total, vários navios ficam danificados e 2 são afundados. Isso obriga os britânicos a ajustar sua logística, dispersar sua frota e fortalecer suas defesas antiaéreas. No entanto, o custo para as forças argentinas. O para as mortes como águas, a zona republicana. Foram os chefes pelotas budutalianos do Sul. Mais de 1 milhão de casas, dos fuzis soltos europeus. Mais provável do que o da taberna, que se apegou ao rápido sucesso do desembarque britânico. Um dos raros ataques na Bahia é registrado por uma câmera britânica já em terra, resultando em uma das imagens mais icônicas da batalha. De modo que, apesar das tentativas da defesa argentina, os soldados britânicos asseguram a zona de desembarque. Eles montam perímetros defensivos e consolidam sua cabeça de praia para preparar a próxima campanha terrestre. Com todas as tropas britânicas já desembarcadas e consolidadas, o exército inglês inicia a marcha rumo a Puerto Argentino. No entanto, antes de irem para a capital, os britânicos se deparam com um obstáculo. Ao sul das Malvinas, encontra-se uma faixa de 8 quilômetros de extensão chamada Pradeira del Ganso. Lá estão posicionados aproximadamente 1.000 homens do exército argentino, aos quais é dada a missão de tomar o controle da pradaria do 2º Batalhão de Paraquedistas Britânicos. A tropa argentina, composta em sua maioria por jovens recrutas, está há semanas esperando o ataque inimigo. Na Pradaria do Ganso e em todas as suas posições nas Malvinas, os soldados argentinos cavaram incansavelmente buracos e trincheiras. Mas as duras condições climáticas, o frio, a chuva, a falta de alimentos e abrigo os desgastaram enormemente. Alguns soldados argentinos chegam até a caçar ovelhas para comê-las, quebrando a disciplina do exército argentino. Os severos castigos dos oficiais abalam ainda mais a moral da tropa. De modo que, quando o ataque britânico já é iminente, os argentinos se encontram no limite. Na madrugada de 28 de maio, os britânicos chegam e, após 4 horas de bombardeio às posições argentinas, iniciam o ataque. As posições mais avançadas do exército argentino são rapidamente cercadas pelo tiroteio noturno. Os argentinos recuam, deixando para trás mortos e feridos por todo o campo. A artilharia argentina bombardeia a área sem posto de observação definido, fazendo com que mísseis atinjam aliados e inimigos. Os britânicos avançam rapidamente e os argentinos se retiram da parte norte do istmo. Já com a luz do dia, o tiroteio recomeça, com grupos de argentinos posicionados na retaguarda em melhores posições. Desta vez, a resistência é muito mais forte e os britânicos são obrigados a interromper o avanço momentaneamente. Devido à forte defesa argentina, outros grupos britânicos se juntam ao combate pelos flancos, fazendo com que novamente as tropas argentinas recuem para o povoado do Istmo, onde começam a disparar canhões contra as posições britânicas, mas sem conseguir deter o avanço. De modo que os argentinos ficam totalmente sitiados na Pradaria do Ganso. Anoitece e na madrugada de 29 de maio, os argentinos decidem se render. Assim, pela manhã, as tropas argentinas entregam suas armas e a Batalha da Pradaria do Ganso termina com 17 mortos e 56 feridos britânicos, e 46 mortos e 101 feridos argentinos. Após a intensa e sangrenta Batalha da Pradaria do Ganso, as forças britânicas iniciam seu avanço final em direção a Porto Argentino. Mas o caminho não é simples. Para chegar à capital, primeiro eles precisam conquistar uma série de montes estratégicos que formavam um cinturão defensivo natural ao redor da cidade. El Grueso. Forças argentinas ocupam cada colina e rocha ao redor da capital.
Os britânicos têm em mente avançar com seus helicópteros de transporte de tropas. Mesmo assim, os argentinos revidam com outro duro golpe à frota britânica. Os argentinos ainda tinham 2 perigosos mísseis Exocet. Para aproveitá-los, a Força Aérea busca dar um grande golpe, e esse é o de conseguir afundar um dos porta-aviões britânicos. Assim, em 25 de maio, dia em que se comemora o Dia da Pátria na Argentina, 2 aviões Super Etendard da Armada Argentina detectam a leste das Ilhas Malvinas várias embarcações e fixam seu alvo em um objetivo de grande porte em seus radares. Nesse sentido, voando em baixa altitude e coordenados com precisão, os caças argentinos lançam os 2 mísseis Exocet restantes contra o porta-aviões britânico. Vários navios britânicos defendem o porta-aviões britânico em diferentes linhas. Por isso, os mísseis Exocet não atingiram o porta-aviões. Mas um dos mísseis atinge diretamente a lateral do Atlantic Conveyor e, em minutos, o navio se transforma em uma armadilha de fogo. Esse grande navio logístico dos britânicos transportava helicópteros fundamentais para a rápida mobilização de tropas e suprimentos pelo terreno acidentado das Malvinas. Também com o ataque argentino, perdem-se veículos, peças de reposição, barracas, geradores de eletricidade e boa parte do material logístico que o Reino Unido precisava para sustentar sua ofensiva. O ataque foi tão intenso que o almirante John Woodward, comandante da Força-Tarefa Britânica nas Malvinas, afirmou em suas memórias que esse seria um dos golpes mais duros recebidos durante a guerra e um dos piores dias de sua vida como militar. Voltando aos britânicos, após o ataque ao comboio, eles se veem obrigados a repensar seu avanço terrestre. Sem helicópteros suficientes, não conseguem transferir rapidamente unidades de San Carlos para as áreas elevadas ao redor de Porto Argentino. Agora, em vez de se moverem pelo ar, as tropas britânicas precisam marchar a pé durante dias, atravessando pântano, colinas e extensos terrenos sem cobertura. Esse é um esforço titânico, sob condições climáticas adversas, carregando o peso de seus equipamentos e enfrentando o risco constante de emboscadas ou fogo inimigo. As forças argentinas, mesmo abaladas, ainda golpeiam forte o avanço terrestre britânico. Comandos anfíbios e soldados da Gendarmeria Nacional Argentina chegam em 29 de maio. E enquanto os britânicos avançam, sua missão agora é se posicionar atrás das linhas de avanço e atacar pela retaguarda. Vários confrontos acontecem nas proximidades das principais elevações rochosas das ilhas, onde os argentinos conseguem retardar o avanço, mas são repelidos pelo fogo britânico. 2 dias depois, em 30 de maio de 1982, ocorreria um dos acontecimentos mais polêmicos que continua gerando debate até hoje. A Força Aérea Argentina, desesperada para deter a todo custo o avanço inglês, lança uma operação combinada contra o porta-aviões britânico, HMS Invincible. Nesse sentido, 2 aviões Super Etendard argentinos, armados com um míssil Exocet e vários aviões Skyhawk de escolta e ataque, são enviados com a missão de afundar o HMS Invincible. Segundo a versão argentina, o míssil atinge e danifica gravemente a embarcação, e até se sugere que ela pode ter afundado, pois várias fotografias e relatos dos pilotos parecem apoiar essa afirmação. O Reino Unido, por sua vez, nega categoricamente qualquer dano ao HMS Invincible. Seus relatórios indicam que o míssil não atingiu o alvo e que o Invincible continuou em operações. Momentaneamente, o Invincible se retira do combate, mas essa retirada temporária do porta-aviões, alegam os britânicos, se deveu a uma substituição programada de turbinas realizada em alto mar. Décadas depois, investigações e publicações especializadas concluem que não existem provas sólidas de que o Invincible tenha sido atingido, enquanto as forças argentinas sustentam que ele chegou a ser afundado. O HMS Invincible gerou debate, já que em Londres e Buenos Aires a narrativa da guerra era crucial. E como os fatos eram apresentados de cada ponto de vista perante a comunidade internacional.
Voltando aos acontecimentos. Novamente no ar, em 8 de junho, a Força Aérea Argentina reivindica outro golpe duríssimo contra os britânicos, que desta vez será realmente impossível de negar. Os navios logísticos Sir Galahad e Sir Trisman, que levavam suprimentos e tropas da Guarda Galesa, avançaram para Porto Argentino para apoiar o avanço final. Ambos navios estavam fundeados na Baía Gradible, chamada Boothclove em inglês, que era uma enseada localizada a oeste da capital, devido aos atrasos no desembarque e decisões locais. O roteiro das... Você é destino da piada para... Tempos de recebido Deutsche Ometic. O Hurver imponente, retirando as expressões indelicadas. As explosões no Sir Galahad se espalham rapidamente devido à presença de combustível e munição, morrendo um total de 56 pessoas, do lado britânico, em sua maioria soldados galeses, e deixando mais de 180 feridos, muitos deles com queimaduras bastante graves. Por sua vez, o navio Sir Trisman, que também é alvo do ataque, sofre graves danos estruturais irreversíveis. Este foi talvez o dia mais sombrio para a frota britânica durante todo o conflito, e foi, em seu momento, o incidente mais grave de perda de vidas em um conflito para os britânicos desde a Segunda Guerra Mundial. Os incidentes com os navios Sir Galahad e Sir Trisman desaceleram a ofensiva britânica, mas o avanço continua irreversível. Mas, ainda assim, as posições argentinas estão bem fortificadas, especialmente nos montes Longdon, dos Hermanas, Harriet, Tumbledown, William e Wireless Ridge. Assim, nesses locais, as batalhas futuras não serão rápidas nem limpas. Assim, na noite de 11 de junho de 1982, começou o assalto coordenado dos ingleses. O primeiro objetivo é o Monte Longdon, uma posição-chave ao noroeste da capital, Porto Argentino. Lá, a Companhia B do 7º Regimento de Infantaria Argentino resiste com determinação ao avanço do 3º Batalhão de Paraquedistas Britânicos. No meio da escuridão, os soldados britânicos colocam baionetas em seus fuzis. Eles se aproximam silenciosamente, até que um deles pisa em uma mina que explode estrondosamente. Logo depois, os argentinos deixam as trincheiras e barracas, iniciando uma intensa troca de tiros. O combate é bastante feroz, pois em meio a um terreno minado, o confronto degenera em luta corporal, com explosões e tiros indo para todos os lados, no meio da escuridão. Por instantes, a tropa britânica perde o ímpeto do ataque. As forças argentinas estabelecem uma defesa rígida, mas após longas horas de luta, os britânicos tomam o controle do Monte Longdon na madrugada do dia 12 de junho, no que para alguns foi a batalha mais sangrenta de toda a guerra. Enquanto isso ocorria no Monte Longdon, a oeste das ilhas. Desenvolve-se a Batalha das Duas Irmãs, onde os comandos do 45º Comando Inglês avançam em direção às posições de defesa de... O terreno é traiçoeiro e as defesas de ambos os lados estão bem distribuídas. No entanto, após combates intensos, os ingleses conseguem tomar o controle do Monte Duas Irmãs perto do amanhecer, assim como seus compatriotas fazem em Monte Longdon. A resistência foi forte, mas pouco a pouco as linhas defensivas argentinas vão sendo rompidas. Ao mesmo tempo, ao sul, os ingleses do 42º Comando realizam uma manobra de flanqueamento sobre o Monte Jarrier. Com planejamento meticuloso e apoio da artilharia, os britânicos avançam à noite, surpreendendo grande parte da defesa argentina. Lá também há combates intensos, tiros vindos das rochas e confrontos a curta distância. Mas mesmo assim, os soldados argentinos se rendem diante do avanço britânico. Assim como em Mount Longdon e Monte dos Hermanas, o monte cai pouco antes do amanhecer. Assim, na manhã do dia 12 de junho, os montes Longdon, dos Hermanas e Jarrier amanhecem sob absoluto controle britânico. O cinturão defensivo argentino começava a desmoronar, e Puerto Argentino agora está ao alcance dos ingleses, embora ainda restem algumas batalhas a serem travadas. Em 13 de junho,
tropas britânicas atacam o Monte Thomas, defendido pelo 5º Regimento de Infantaria do Exército Argentino. O ataque inglês é liderado pela Guarda Escocesa, unidades de elite famosas com experiência em combate urbano e montanhoso. O confronto se torna uma das batalhas mais ferozes de toda a guerra, com combates corpo a corpo que se estendem por toda a noite. As posições argentinas oferecem uma resistência sólida, mas o desgaste de semanas de combate, o frio extremo e a pressão constante da artilharia britânica enfraquecem a defesa. Enquanto isso acontece, desenvolve-se a ofensiva sobre o local de Whiteless Ridge, no extremo leste das ilhas. Defendido pelo 7º Regimento de Infantaria Argentino, as tropas britânicas, principalmente do 2º Batalhão do Regimento de Paraquedistas, atacam com apoio maciço de artilharia e fogo naval. A batalha é breve, mas intensa. Os defensores argentinos, superados em poder de fogo, são obrigados a recuar. O Monte Whiteless Ridge cai em mãos britânicas naquela mesma noite. Estas são, sem que os argentinos saibam, as últimas batalhas que poderão travar nas Malvinas. Durante toda a guerra, que estava prestes a experimentar o avanço fulminante dos ingleses. De modo que, voltando aos acontecimentos, Zapper Hill, a última elevação antes de Puerto Argentino, também estava fortificada pelos argentinos. Mas, após a perda de Tumbledown e Whiteless Ridge, a posição fica exposta a um ataque britânico iminente. Portanto, os defensores argentinos começam uma retirada ordenada em direção a Puerto Argentino, enquanto as tropas britânicas avançam das alturas e cercam a cidade. O general de brigada Mário Benjamin Menendez, comandante argentino nas ilhas, é fortemente pressionado pela junta militar em Buenos Aires para lutar até o fim, na cidade, casa por casa e rua por rua, se for necessário. No entanto, essa ordem é impossível de cumprir, pois com a capital cercada à beira do colapso e com as tropas totalmente feridas e exaustas, em 14 de junho de 1982, o general de brigada Menendez aceita a rendição incondicional diante do general Jeremy Moore, comandante no conflito. Assim, a capitulação argentina, vista por alguns como humilhante e por outros como justa, é assinada. Nesse mesmo dia, mais de 10.000 soldados argentinos depõem as armas, marcando oficialmente o fim do conflito. Assim, a bandeira argentina é arriada do mastro em Porto Argentino e logo em seguida é substituída pela bandeira da União Inglesa. A Guerra das Malvinas durou um total de 74 dias e deixou uma marca profunda na história e na memória coletiva da Argentina. No Reino Unido, foi um conflito breve, mas que custou a vida de 649 militares argentinos, 255 militares britânicos e 3 civis das ilhas. Apesar do tempo decorrido, o conflito de soberania sobre as Malvinas continua sem solução. Por sua vez, a Argentina mantém sua reivindicação sobre as ilhas, apoiada por numerosas resoluções da organização que instam ambas as partes a retomar o diálogo. Enquanto isso, o Reino Unido, por sua vez, mantém sua presença militar e administrativa nas ilhas, sob o argumento da autodeterminação dos ilhéus. Mais de 40 anos após o conflito, a lembrança dos que caíram permanece viva e intensa como no início. A reivindicação argentina, considerada justa por uns e impensável por outros, segue como causa nacional para o país austral. Enquanto para o Reino Unido, o distante Reino Unido, a questão daquelas ilhas remotas é considerada um caso encerrado, que, após ter feito uso impressionante de seu exército militar, tem pouquíssimas chances de voltar a ser reaberta. Amigos, obrigado por assistirem até o fim. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que o apoio de vocês é fundamental para o crescimento deste grande projeto. Convidamos vocês a curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com os amigos e acompanhar as próximas postagens. Nos vemos outra vez!